Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um videozinho de bate-papo, tá? Esse vídeo, pensei muito mesmo, já faz bastante tempo se eu ia fazer ele ou não, mas eu recebo muitos pedidos, muitos mesmo, das meninas, sobre, né, para conversar com vocês a respeito disso, então eu resolvi fazer o vídeo. Então, o assunto de hoje é como está a alimentação da Isa agora aos 3 anos e por quê. Então, assim, o que ela come, o que ela não come, e como eu tenho levado a alimentação dela aqui em casa e como ela tem se alimentado, né? Então, como eu falei, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque quando a gente fala sobre como seu filho, como você leva as regras de alimentação na sua casa, muitas vezes as pessoas podem interpretar isso como você está querendo impor a sua opinião, ou você está dizendo que você é melhor do que alguém porque você está fazendo dessa forma, enfim. Então eu fiquei com um pouco de receio, para ser bem sincera para vocês, mas realmente, como tem muitas mães pedindo essa orientação, né, eu resolvi fazer para atender essas pessoas que têm interesse em saber, né, e e aí, enfim, gente, ressaltando novamente que eu estou dizendo como a gente faz e fez as coisas aqui em casa e como é que a gente tá hoje, tá? Não tô dizendo que tem que ser dessa forma, não tô dizendo que você tem que fazer assim. Cada um faz exatamente do jeito que acha melhor com o seu filho, né? É, Então vamos lá. Para eu contar como tá a alimentação da Isa hoje, eu preciso voltar um pouquinho, né? Principalmente para seguidoras novas. Eu sei que tem muita gente nova no canal. Para dizer o seguinte: até os 2 anos de idade, quem me acompanha sabe, eu fiz a política do zero açúcar aqui em casa. Então foi zero açúcar mesmo, tá? O único açúcar que a Isa consumia era o que vinha direto das frutas. Até suco eu evitei por causa da frutose. E aí ela. E também evitei outras coisas, né? Então, assim, evitei fritura, evitei bobagens e tal, com algumas exceções. Mas açúcar foi zero mesmo, tá? Foi zero açúcar até os 2 anos. E aí a gente fez a introdução alimentar toda dessa forma, a alimentação toda dessa forma. Aí um rápido histórico, aos 10 meses a Isa já estava comendo a mesma comida que a gente comia, com pequenas exceções da gente picar algumas coisas mais picadinho para ela, mas a gente parou inclusive de amassar a comida. Por quê? Porque ela foi demonstrando esse interesse, né, cada vez maior de se alimentar. Ela começou a introdução alimentar aos 6 meses. E aí ela foi vindo com as refeições. E aos 10 para 11 meses, ela já estava comendo a comida que a gente comia, né? Arroz, feijão, a carninha, salada e etc e tal. Com algumas coisas só mais picadinhas. E assim foi. Aos 2 anos, eu liberei o doce para Isabel. Só que assim, gente, eu liberei, não é assim, né? Eu abri a porteira e pode comer, né? Sai comendo de tudo. Não. Então, queria contar pra vocês o porquê não e como é que estão as coisas aqui em casa, tá? Então, assim, qual é o lanche da Isa no dia a dia? Fruta. Fora isso, também tem bastante a parte do carboidrato no lanche da tarde, né? Um pão, uma bolacha e tal, porque ela tá precisando, ela tá em fase de crescimento, né? A Isa tá comendo bastante, graças a Deus. Então ela sente necessidade de algo mais além da fruta no lanche da tarde. Às vezes ela come um iogurte natural com granola e ela satisfaz isso, mas às vezes tem pão de queijo, um pãozinho 7 grãos com alguma coisa, enfim. E como eu já comentei com vocês, o lanche da manhã dela na escola é sempre um suco natural, algum carboidrato, que geralmente eles fazem ou um pão com alguma coisa, uma bolacha água e sal com alguma coisa, ou um bolinho natural também feito em casa, com o mínimo de açúcar possível, bolo simples, né, que a gente chama dos bolos simples. Um bolo de baunilha, um bolo de laranja, um bolo de cenoura. Então esse é o lanchinho dela da manhã na escola. E em casa é mais ou menos a mesma coisa.
E aí vocês me perguntam, gente, a Isa não come porcaria? Come, a Isa come porcaria. Mas eu vou explicar qual é a rotina do dia a dia aqui em casa e o porquê, tá? E o que ela come e o que ela não come. Então, assim, a Isa come doce de vez em quando, mas com muita moderação. Então, por exemplo, essa foi a primeira Páscoa que ela comeu chocolate, né? Que o ovo estava liberado e tal, e aí ela ganhou ovo de Páscoa. Ela ganhou 3 ovos de Páscoa. Um da minha mãe, um do meu irmão e o nosso. Esses 3 ovos de Páscoa, ela comeu 2. Quem comeu foi eu e meu marido, tá? Que inclusive era o menorzinho, era desse tamanhozinho. Porque, no fim das contas, todos os ovos dela vieram com brinquedo e ela se interessou mais pelo brinquedo do que pelo doce. Mas tudo bem. Aí eu fui picando esses pedaços de chocolate e fui dando ao longo dos dias pra ela. Então, assim, ela vai numa festa, ela come um bolo recheado, que tiver recheado lá na festa, come o que tiver que comer, come os docinhos que ela quiser comer, come as balas e guloseimas que ela quiser comer, ok. Aqui em casa eu priorizo chocolate, né? Priorizo, gente. Eu libero chocolate aqui em casa, então, assim, de vez em quando ela come um Kinder Ovo. E libero também os bolos. Costumo fazer bolos um pouco mais saudáveis, tá? Mas não sem açúcar. Então eu faço bolo de chocolate, vocês viram eu fazendo a receita no canal. Eu faço bolo de coco, eu faço bolo de fruta, aquele bolo invertido caramelado. Eu faço ele com açúcar demerara, mas ele tem açúcar, né? Então eu faço. O que não entra aqui em casa de doce? Não entra bala, não entra chiclete, bolacha recheada, também não entra. A Isa nunca comeu bolacha recheada, e esse tipo de coisa. Então, assim, se ela tiver que comer, se estiver na casa de alguém e ela quiser comer, eu não vou proibir. Mas eu não faço estoque dessas coisas aqui em casa, tá? Porque a ideia é manter uma alimentação mais saudável, tanto pra ela quanto pra mim e pro meu marido. Então não tem estoque dessas coisas aqui em casa. Vocês não vão ver em vídeos de compras minhas de supermercado esse tipo de coisa, tá? Iogurtes, não dou iogurte pra ela todo dia. Por quê? Porque os iogurtes têm açúcar, né? Praticamente todos os iogurtes têm açúcar. Então, eu sempre compro, toda semana eu vou no mercado e eu compro ou o grego sem açúcar ou o natural sem açúcar, que ela já está acostumada a comer. Eu ponho uma granola que fica mais docinho, às vezes eu coloco um pouquinho de mel, às vezes eu não coloco nada, porque ela mesma não quer. Porque ela já está acostumada com esse paladar. Aí eu pico uma fruta dentro, alguma coisa assim, e ela come. E toda semana também eu compro 1 ou 2, aí ela escolhe. Então, assim, teve semana que ela escolheu Danoninho, teve semana que ela escolheu Yakult, porque ela é apaixonada por Yakult. Então, quando é Yakult, por exemplo, que é um pacote, né, eu tomo um, meu marido toma outro e ela vai tomando aqueles outros potinhos ao longo da semana, né. Então, eu sempre procuro fazer assim. Então, o iogurte não é um lanche que ela come todo dia, tá? Então, ele é assim, a gente faz assim, dessa forma, tá? Eu compro poucos iogurtes na semana e ela come. Por quê? Porque a prioridade do lanche dela é a fruta e é o pão ou é a bolacha. Ela adora aquela bolacha de arroz, às vezes ela come Belvita, às vezes eu compro bolachas de maisena, às vezes, enfim, gente, vou comprando, tá? Ela não come salgadinho, também nunca dei, não comprei salgadinho, né? Mas por quê, gente? Porque assim, ela não pede, né? Ela esse mundo ainda não é dela. Então, se ela não pede, se ela não tá acostumada com isso, se ela não vê essas coisas, eu não vejo por que oferecer, porque assim, bem não faz. Então, eu sei que eventualmente um dia eu vou ter que lidar com esse mal, né? Que ela vai ver, ela vai comer, ela vai até pedir. Mas enquanto ela não pede, por que eu vou oferecer de livre e espontânea vontade? Tá? Isso na minha opinião. Quando eu falo minha opinião, eu falo minha e do meu marido, porque a gente concorda em tudo na educação da Isabel. Mas por que eu vou oferecer? Então, não tem. Tá? Esse tipo de coisa não tem. A gente, às vezes, compra sorvete aqui em casa.
e come sorvete numa boa. Agora, quando tá muito calor, sei lá, por exemplo, eu vou passar uma temporada na casa da minha mãe, tem piscina, ou tá muito calor aqui em São Paulo, eu faço sorvetinho natural de fruta, aqueles picolés que eu compro os potinhos de plástico no 99. Porque se ela quiser comer um todo dia, ela pode comer um todo dia, porque só vai refrescar, né? Não tem açúcar. Mas aí a gente come sorvete também. Se a gente vai na rua um dia, tá com vontade de comer sorvete, vamos tomar sorvete. Se a gente tiver um dia com vontade de comprar um pote de sorvete, a gente compra um pote de sorvete. Mas, de novo, eu não faço estoque de doces e de guloseimas em casa, tá? Guloseimas tanto doces quanto salgadas. Eu não faço esse estoque. E aí, como é que tá a alimentação da Isa hoje? A Isa é uma criança que, por conta dessa criação dela toda, e também, óbvio, por conta da personalidade dela, porque eu sei que tem mães que se esforçam pra caramba e a criança dá trabalho, e ela dá mesmo. A Isa teve fases terríveis, sabe? Teve fase de querer cuspir comida no prato, de fazer eca e tal, e a gente teve que ser, sabe, bem incisivo com ela, que esse tipo de coisa não se faz. Tá, porque eu não sou o tipo de, né, nós não somos o tipo de pais que obrigam a criança a comer o que tá no prato. Eu não obrigo, tá? Mas também não vou tolerar que ela cuspa comida, gente. Desculpa, isso é falta de respeito com a comida, que é uma coisa séria, que tem gente que não tem o que comer, e eu não vou tolerar que ela cuspa a comida do prato, né? Eu nunca bati na Isa, vocês sabem disso, eu e meu marido a gente não é contra. Mas a gente é duro com ela sim, e a gente impõe disciplina aqui em casa sim. Então, quando ela teve essas fases de fazer graça, de jogar comida no chão e tal, a gente teve que intervir. Agora, quando ela não quer comer uma coisa, a gente sempre fala pra ela, filha, experimenta. Experimenta, tal, e ela experimenta. Aí se ela experimenta e fala, não quero, ok. Porque muitas vezes, inclusive, a Isa é de lua. Um dia ela fala que ela não quer uma coisa, no outro dia ela fala que ela ama aquela coisa. Porque a criança é assim, gente. Né? Você faz de um jeito diferente ou você faz a mesma coisa e a criança acha que tá comendo outra coisa e acha que é lindo e gosta. Então, ela hoje é uma criança que come de tudo mesmo, gente. Com raras exceções, a Isa come de tudo. Ela come berinjela, gente. Não vê uma criança que come berinjela? A Isa come. Ela come couve, ela come abobrinha, ela adora chuchu, ela ama pepino. Assim, ela é uma criança que come de tudo mesmo. Né? Como eu falei, se tem algum dia que ela olha pra uma coisa e ela acordou de mau humor e fala que não quer comer aquela coisa, pra gente, ok, tá bom. Deixa aí no cantinho do seu prato e come as outras coisas. A gente não faz comida separada pra Isa, tá? Porque, assim, a criança olha o que tá no prato do pai e da mãe. Então, né, vou dar um exemplo ridículo, mas sei lá, se eu tô sentada na mesa comendo hambúrguer, por que eu tô dando um brócolis pra criança? Ela vai querer o bendito do hambúrguer que tá no meu prato, entendeu? Então, assim, ela come a mesma coisa que a gente, porque ela vai pedir o que tá no nosso prato. Teve uma fase até muito engraçada que ela pegava a comida, ela não acreditava que a gente estava comendo a mesma coisa que ela. Ela pegava a comida que estava no prato dela e trocava do nosso prato. Porque ela tava testando, deixa eu ver se o que vocês estão comendo é o que eu tô comendo mesmo, entendeu? Então, é assim até hoje. A gente não faz comida separada pra ela. Então, a gente segue essa alimentação aqui em casa. A alimentação aqui em casa é muito simples, vocês já viram várias vezes em vlogs, em vídeos, em receitas e tal. É assim, gente, o que eu tento fazer é sempre ter pelo menos 2 tipos de vegetal no prato, preferencialmente um cozido e uma salada. Se não der, que tenha pelo menos um, né? Porque a gente sabe que nem sempre dá pra ter o mundo ideal. Mas que se não der, pelo menos um tenha, gente. Pelo menos um tomate eu vou na minha geladeira e vou picar. Um pepino, qualquer coisa, tá? E, como vocês já sabem também, como aqui em casa a gente consome arroz integral no dia a dia, ela também tá acostumada, né, com arroz e macarrão integral e tal. E eventualmente a gente faz o branco. E aí, gente, tendo esse dia a dia da alimentação mais regrada, quando a gente quiser comer uma pizza, a gente vai comer uma pizza. A gente quer comer um hambúrguer, a gente vai comer um hambúrguer. Confesso que a gente nunca foi no McDonald's, tá?
Até porque eu, particularmente, não gosto muito do hambúrguer do McDonald's. Mas a gente já foi comer hambúrguer em outros lugares, sabe? E aí a Isa vai junto e ela come o que ela quiser comer. Ela adora batata frita. Mas eu não faço batata frita aqui em casa, eu faço batata assada no forno. Mas quando ela estiver na rua e ela quiser pedir um prato de batata frita, a gente come bastante fora, eu e meu marido, né? Então, se ela quiser pedir um prato de batata frita, ela vai poder comer. Por quê? Porque no dia a dia ela tem uma alimentação regrada. Só que aí existe uma confusão bem comum, que é a questão assim do dia a dia. Então, gente, por exemplo, vou voltar a dizer, gente, isso é minha opinião e do meu marido, tá embasada por nutricionista, quando a gente, já comentei isso com vocês também, né, que a gente a gente foi consultando uma nutricionista infantil e tudo mais, quando a gente começou a introdução alimentar. Então, assim, isso é uma coisa muito particular nossa, mas, por exemplo, existe uma confusão do que é rotina do dia a dia e do que não é. Então, às vezes, as pessoas falam, né, tipo, mas eu vou dar um exemplo, gente, mas pelo amor de Deus, eu realmente não estou falando de ninguém, não estou acusando ninguém. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo simples, que acontece muito, do tipo, ah, eu não dou bolacha recheada para minha filha no dia a dia, mas no lanche de vez em quando ela come. O que é de vez em quando? 2 vezes na semana? 2 vezes na semana não é de vez em quando, gente. Sabe? Entendeu? Isso é um exemplo que a minha nutricionista deu mesmo e que é verdade. Tipo, 2 vezes na semana durante um mês são 8 vezes no mês. Quando não são 10, que tem meses que tem 5 semanas. Então não é de vez em quando, sabe? De vez em quando é uma vez num fim de semana. Não é o dia a dia da rotina do lanche da criança, por exemplo, entendeu? Ela deu muito esse exemplo do lanche da criança, né? Porque ela falou de entrar na escola e que a questão do lanche, né? Acontece muito isso e tal. Então, quando eu falo que é de vez em quando mesmo, tá? Isso não tá inserido no dia a dia do lanche dela, né? Até porque na escola dela as regras são assim. E eu, justamente, um dos motivos de eu ter optado por essa escola foi isso, né? Foi a alimentação. E então é isso, sabe? Por exemplo, outra coisa, ela nunca tomou refrigerante. Ela não tem interesse, ela não sabe o que é. Aqui em casa não tem, tá? Mas de outras casas tem, ela toma suco, sabe? Toma água. Não tem, aqui em casa não tem refrigerante. Enquanto ela não pedir, um dia ela vai pedir? Vai pedir, gente. Um dia ela vai tomar? Ela vai tomar. Mas enquanto ela não pede, eu não vou dar. Tá? A gente faz assim. Enquanto ela não pede, não vou dar, não vou oferecer. Suco, por exemplo, eu faço natural. Quando eu não consigo fazer natural, toda semana eu compro uma garrafa de suco, daqueles sucos que não tem açúcar. Ou do Bem, ou Natural One, enfim, marca não interessa. É um suco que não tem açúcar, que seja natural da fruta mesmo. Então toda semana eu compro uma garrafa, que é o meu step. Porque quando eu não consigo fazer suco natural, né, o meu marido não consegue na correria do dia a dia, a gente tem essa garrafa de suco e ela toma. Mas ela não toma suco com as refeições, gente. Não toma. A gente também criou esse hábito aqui em casa, a gente não bebe nada com as refeições. Realmente, a não ser se a gente esteja num restaurante ou num almoço especial aqui em casa, enfim, com família e tal, a gente não toma suco, nem água, nem nada no dia a dia. Ela toma, se ela quiser tomar suco, ela gosta bastante de suco, ela toma depois. Ou ela toma no lanche da tarde, ou ela toma no lanche da manhã, ou ela toma no meio da tarde. Ela não toma com as refeições principais, tá? Sobremesa é fruta. Sobremesa do almoço, sobremesa do jantar é fruta. Ela tem comido muito, muito mesmo. Então, às vezes, nem a fruta ela quer de tanto que ela tá comendo. Ela tá numa fase que ela tá uma draga, tá comendo pra caramba. Assim como teve fases que ela comeu bem pouco, né? E é normal, isso que eu não obrigo. Então é isso, gente. Então, assim, uma outra coisa que eu mudei também agora na alimentação dela foi que aos 3 anos de idade eu não dou mais leite de fórmula, né? Ela tomava o Neslac. Ela tá tomando leite de caixinha, tá? Tá tomando leite de caixinha. No momento, uma marca boa por indicação de uma amiga minha que dá pros filhos dela é o Ninho Levinho, que é o semi-desnatado,
porque o leite integral é bem forte, eu já experimentei dar pra ela e eu vejo que ela rota muito. A Isa não tem nenhum problema com leite, né, graças a Deus, mas ela rota muito porque ele é muito pesado. Então eu tô dando um ninho levinho, que é semi-desnatado, mas é enriquecido com vitaminas. É um copo de manhã e um copo à noite, tá? Então eu mudei também, tiramos aí o Neslac, porque não dava mais, gente, pra ficar comprando fórmula e tal. E aí eu conversei com a pediatra dela e a gente tá dando. Enfim, gente, acho que essas, resumidamente nada, né? Porque esse vídeo tá com 20 minutos, isso não é resumidamente, mas tudo bem. Enfim, gente, assim é que está a alimentação da Isa no momento, tá? Essas são as regras gerais que a gente segue aqui em casa. E, de novo, eu não tô dizendo que isso é melhor ou que é pior, tô dizendo como que a gente faz aqui em casa, estou dizendo que tem funcionado, que a Isa é uma criança que come de tudo e vocês acompanham isso nos vídeos, eu não fico fazendo cena, nem mostrando coisas que não são realidade aqui. Ela realmente é uma criança que come de tudo. Então eu acho que o que a gente tem feito até agora tem funcionado pra gente, né? E é isso, assim, eu queria deixar aberto aqui pra vocês colocarem dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem falar, tá? Todos os comentários são bem-vindos. Enfim, e aí me coloco à disposição para o que eu puder ajudar, né? Eu não sou nutricionista nem nada, mas eu acompanho muito, sigo muitas orientações da nutricionista e da pediatra dela. Assim, gente, ela não tem mais nutricionista, tá? Essa consulta nutricional foi uma série de consultas que eu fiz, que foi um pacote especial que era para introdução alimentar e depois eram 2 módulos. As 2 primeiras aulas eram introdução alimentar da criança e as outras 2 aulas eram sobre alimentação da criança no geral, tá? Então não é que a Isa tem uma nutricionista, porque não tem necessidade, que ela vai sempre. Isso foi um curso especial que eu e meu marido fizemos, tá? Mas eu acompanho sempre outras nutricionistas, né, no YouTube, no Instagram, procuro muito dicas de alimentação saudável. Tenho a pediatra dela que também me ajuda muito nisso. Então, o que eu puder tirar de dúvidas para vocês e puder ajudar, eu tô aí à disposição. Então é isso. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.